questões da forma que o Estado está organizado, né, as estruturas de incentivo. Eu aprofundaria mais os prêmios de inovação, né? Por mais que eles estão presentes, eu acho que são boas práticas de reconhecimento das ações, sobretudo da burocracia de médio escalão e daquela burocracia do nível da rua, que está em contato direto com o cidadão na prestação de serviços públicos, né? Até para que a gente possa ter acesso a isso, né? Sobretudo nas gestões subnacionais. Hoje eu acho que a gente tem dados e informações suficientes sobre inovações no governo federal, mas nós não temos dados e informações suficientes de inovações em governos estaduais e municipais, né, que possam ser replicados, né? Eu acho que isso é um papel importante. A questão do federalismo, é até um debate que vocês vão ter em Salvador, né, no dia 25, acho fundamental essa relação entre federalismo e municipalismo. Acho que, de fato, precisamos de um programa de apoio aos municípios. E aí, fazendo a relação com o que você trouxe, né, eu acho que hoje algumas soluções são simples para alguns municípios e nós já temos bons casos, né? Eu vou pegar o caso que inclusive surgiu do movimento estudantil e está sendo aplicado em Santa Catarina, né, que é o caso do residência municipal, né? Se aproveitou da janela de oportunidade, né? Isso começou como um programa proposto pelo movimento estudantil no Dialoga Brasil, né, em 2014, salvo engano, chamava na época Programa Mais Gestores, né, em alusão ao Mais Médicos. Qual era a ideia? Era alocar estudantes recém-formados, né, não precisavam ser só da área de gestão pública, podiam ser de outras as áreas, para trabalhar nos municípios brasileiros, sobretudo nos pequenos municípios, fazendo um papel de um assessor técnico-político, de secretários municipais e do próprio prefeito, né? Ou seja, muitas vezes o prefeito hoje, ou um secretário, tem dificuldade de sentar para escrever um projeto para submeter para um edital do governo federal. Ele tem que se utilizar de outros meios. A presença de um aluno ali fazendo esse papel, né, recém-formado, e é tudo que esse aluno quer, né? Porque você tem esse aluno vocacionado, né, essa pessoa que quer ir trabalhar no setor público, né, e ele quer ir para essa realidade do pequeno município. Você conversa com esses alunos hoje, é a minha experiência na universidade, dialogar com alunos de gestão pública, políticas públicas, eles vão dizer o seguinte: nós não queremos ser mais rabo de baleia, nós queremos ser cabeça de peixe, não importa se o peixe é pequeno. Então ele prefere ir hoje para a gestão municipal, né, do que ir fazer uma carreira no nível federal, né, mesmo que haja dificuldades do ponto de vista salarial. Não, ele quer fazer a diferença, ele reconhece a gestão municipal como o locus para essa diferença, né? Então, acho que com tecnologias sociais simples como essas, nós podemos apoiar os municípios, sobretudo esses, né, 89% dos municípios brasileiros com menos de 50 mil habitantes. Muito obrigada, professor Fernando. Vamos passar agora rapidamente, não temos muito tempo, mas a voz aqui, nossos presentes da plateia. Nós temos 7 pessoas, por isso nós pedimos que sejam breves. Caio Amado, Júlio Rocha, Úrsula, Márcia Cristina, Simone Dias, Beatriz Soares e Rita de Cássia. Vamos começar por uma mulher. Úrsula, do Pará, por favor. Só um minutinho. As respostas vão ser dadas em bloco no final. Boa tarde a todos, uma alegria estar aqui, um momento de muita luz para a gente. Eu quero fazer uma provocação em relação a esse componente político, né, quando a gente traz essa aplicação de tantas ideias, proposições, instrumentos, ferramentas que estão aí, né, boas práticas que podem ser compartilhadas, quando a gente traz isso para realidades mais complexas. Por exemplo, a gente tem aí no CALC, né, que é esse cadastro de municípios que não podem conveniar com a União por falta de capacidade de fazer essa contabilidade em relação a convênios e tal. São 90% dos municípios brasileiros. Então, quando você condena esses 90% dos municípios brasileiros a uma inanição, você tem uma reprodução
de péssimos representantes políticos, porque é um município que não tem gestão, que não tem participação social, que não tem dinheiro para investir nisso. Então, eu pergunto a vocês assim, a gente tem instrumentos interessantes também, por exemplo, que podem trazer essa modalidade mais plural para essa forma de gestão. A 13019 agora, né, que é o marco regulatório das organizações sociais. Aí os estados não normatizam juridicamente, porque o governador, por exemplo, do Pará assinou um dia desse. Né? A gente tem dificuldades, por exemplo, com os PPPs nos municípios, porque você não tem uma regulamentação jurídica nos municípios. Então você fica com uma gestão super engessada, porque os instrumentos jurídicos não te garantem essa flexibilidade. A sociedade civil não faz controle social. Né? E eu me pergunto, e pergunto a vocês, se o componente desse pacto federativo e moral que a gente vive hoje, se ele é limitante. Porque se a gente tem quase 70% hoje, né, na mão pesada da União, que para os meus amigos tudo, para os meus inimigos, né, a faca afiada do meu punhal, então isso significa que 70% está na mão da União para gastar e distribuir do jeito que ela quer. E os municípios estão num processo de falência absoluto. E uma outra questão que eu coloco a vocês, que isso é um pouco específico dos municípios dos estados exportadores, e isso tem um aspecto muito grave em qualquer planejamento de desenvolvimento, é a questão do Lei Candir, por exemplo, são 660 bilhões de dívidas acumuladas ao longo de 20 anos nesses estados exportadores. Então, quando, por exemplo, a gente passa pela vergonha que o governo do estado do Pará passou, recebendo um disco de platina em bom agora, porque ele não sai do topo da lista do HIT, não para de desmatar, não adianta ele criar o maior maciço florestal de áreas protegidas do mundo, de 13 milhões de hectares, na área da Calha Norte, se nós continuamos no topo do desmatamento, se nós não temos políticas públicas, se os nossos municípios são extremamente pobres, a gente não consegue nem receber essas transferências voluntárias, porque a maioria dos municípios paraenses, por exemplo, está no calque. Então, a gente perpetua essa estrutura secular das oligarquias de patriarcados. E só para acrescentar um dado estarrecedor, no Pará a gente tem uma subrepresentação feminina, que isso também é um aspecto desse padrão secular de ocupação dos espaços políticos. Se no Brasil a gente tem 10%, a gente morre de vergonha, no Pará a gente tem 5%. 41 deputados, 2 mulheres, nunca subiram na tribuna. Uma filha de um contraventor e a outra ex-esposa de um prefeito. Então percebe como você tem mecanismos de participação, de garantia, de políticas afirmativas, mas no final das contas a gente diminuiu a representação, por exemplo, no Executivo. Então, lá, nesses rincões, infelizmente a gente já vai chamar a Amazônia de rincões, porque a gente já tem esse desenho geográfico, territorial, que é absolutamente excludente, esse Brasil é o Brasil que aparece na mídia. É o Brasil das manchetes horrorosas e constrangedoras. E é o Brasil da maioria absoluta, dos números absolutos. Não é o Brasil de Santa Catarina, não é o Brasil da experiência bem-sucedida em Pernambuco. O Brasil que aparece, o Brasil como player mundial, nos grandes acordos multilaterais, é o Brasil que nos envergonha no retrocesso. Então, o que fazer diante desses imensos axiomas que se colocam para nós? Porque as experiências são boas, as políticas afirmativas nos levam para um caminho positivo, mas a gente está tendo um retrocesso. Muito obrigada, Úrsula. Temos mais 2 pessoas da plateia que querem se manifestar e gostaria de resumir, fazer... Então vamos agora, Caio Amaro. Por favor. Bom, bom dia a todos. Prazer e um momento muito crucial da história da nossa construção. Estar num evento como esse, estar podendo discutir com qualidade, com conteúdo, diversas temáticas, e começando pela gestão pública. Já tenho um apreço especial pelo professor Coelho, que foi meu professor na graduação. Eu sou formado em gestão de políticas públicas e para mim é uma honra estar aqui ao seu lado também, ao lado dos demais. Acho que a maioria das pessoas aqui, ou algumas pessoas que vão vir, conhecem um pouco da minha história, que era a de um jovem que vem para dentro do processo político, mas antes disso entende que precisava se profissionalizar, precisava se capacitar para fazer uma construção de qualidade, para tentar trazer
algo a mais para a política. Então, justamente por isso, nossos caminhos se cruzaram um tempo atrás, no curso de graduação em gestão de políticas públicas. E, enfim, cortando boa parte da história, no ano passado, enfrentar o sistema político, enfrentar as amarras do sistema político com uma candidatura a prefeito na cidade de São Vicente, e num momento onde se discute tanto essas empresas com relações escusas com o Estado, com relações de troca, onde a gente vê relatos de compra de cargos antecipada quando se financia campanhas a nível municipal, onde se dá dinheiro antecipadamente para candidatos se elegerem e depois se cobra a conta após a eleição. Eu penso que a gente precisa refundar essa lógica, eu acho que é um pouco do que a gente está fazendo aqui. E a nossa campanha acaba trazendo um contraponto para isso. Para mim, essa campanha é um legado para a rede também, que foi com apenas R$15 mil a gente conseguir conquistar 48.641 votos e ficar em segundo lugar, a 801 votos de um segundo turno, e ter a chance de repente, conseguir fazer uma construção diferente no município. O município, como o professor Coelho colocou, que está aí nessa faixa mais de 200 mil habitantes, então 350 mil habitantes, que poderia sim ser um exemplo de inovação. O Zeytuni traz alguns conceitos de como eles puderam criar inovações dentro do processo do Estado. A gente trouxe inovações para o processo da campanha. Agora a pergunta que fica é: como é que a gente consegue fazer uma gestão pública de qualidade se os meios de acesso à ocupação da política, os meios de acesso à eleição, o sistema eleitoral muitas vezes já engessa as políticas que vai engessa os políticos que vão ser eleitos. Eu trago casos simbólicos de pessoas que vieram até mim falar que o jogo já está dado desde antes, que os cargos já foram todos definidos desde antes, porque já foi bancado. Vereadores que são eleitos com dinheiro que no final significam 3 cargos por 4 anos no valor de R$1.000 e tantos, no valor de R$3.000 e tantos. E essa é a gestão pública que a gente está aqui discutindo hoje, e quando bate na prática, o que a gente acaba vendo é um sistema que já começa dado. Como é que a gente combate isso com afinco? Principalmente até mesmo nessas zonas escuras dos tribunais, onde não consegue alcançar de fato a prática política muitas vezes, porque o que está posto no papel às vezes é legal, mas nem sempre é moral. Então eu estou trazendo também uma reflexão desse processo de dificuldade de entender como é que a gente consegue desamarrar esse processo político que muitas vezes já começa fadado ao fracasso. Muito obrigada, Caio. Vamos seguir aqui com a Márcia Cristiana. Também pedindo para ser breve. Nós vamos controlar aqui, tentar fazer em 1 minuto, por favor. Porque nós precisamos terminar a 1h para poder o outro grupo de economia começar às 2h. Obrigada. Bom dia a todos, bom dia. Obrigada pela exposição da mesa. Eu vou ler, porque eu acho que é mais fácil de eu não me perder na minha exposição. Quanto ao partido nosso, Partido Rede, nós temos por característica o consenso para a tomada de decisões e construção coletiva de projetos e propostas para a política. Mediante isso, como gerir o município, o Estado, com problemas urgentes nos setores de primeira necessidade, saúde, educação e etc., e conseguir atingir a necessidade que os políticos, que nós, pessoas que estamos procurando a política, esperam. Dá para esperar e resolver esse consenso nessas diferentes secretarias, na visão do político que está aqui, que conhece a proposta, o estatuto, o elo, enfim, e na visão dos professores, sobre o consenso e a nossa prática que temos que realizar. Obrigada. Márcia Cristina, você foi fantástica. Muito obrigada. Obrigada. Júlio Rocha, por favor. Boa tarde, convidar todos para Salvador para a semana, então podem acompanhar online o debate federalismo e municipalismo, que é importante. Meu lugar de fala é como professor da Universidade Federal e agora gestor, eleito pelos meus pares. É possível fazer gestão pública
sem servidor público? A minha experiência diz que não. Da minha atuação do IBAMA lá atrás, eu contei com os mais novos e os mais velhos. Às vezes você resgata pessoas prestes a se aposentar, que são maravilhosos servidores nos 2 últimos anos de uma gestão. Então essa ideia de Estado sem servidor é uma ideia impossível de ser realizada no Estado brasileiro. Então nós temos que valorizar os servidores. Agora a forma de valorização é uma construção de um processo que a gente tem também que aprender. É um processo de aprendizado mútuo. Eu fui recentemente relator no Conselho Universitário do turno de jornada de 6 horas ininterruptas para os servidores. É possível que os servidores trabalhem turnos ininterruptos e trabalhem muito bem. Eu acho que o desafio nosso é como fazer essa gestão. Essa é a primeira questão, a experiência exitosa do Zeytuni, revolucionária, e os conhecimentos teóricos conceituais dos 2 professores aqui presentes. Então, como pensar o servidor na estrutura de Estado brasileiro no século XXI, na próxima gestão nacional. E segundo, como é que a gente pode pensar, uma perspectiva, a participação da sociedade civil. Que canais e que inovações do ponto de vista participativo nós podemos fazer para construir um modo, aí eu digo, como membro do Conselho Curador da Fundação, numa perspectiva de uma gestão diferenciada, pública, que nós queremos inaugurar em breve, nacionalmente. Muito obrigado. Obrigada a você, Júlio. Vamos agora a Rita. Rita de Cássia Monteiro, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria só comentar, dentro do quadro que você comentou, que o Isadora comentou sobre os dominantes e os dominados, né? Eu diria que nós estamos entre os representantes e os representados. E o pior, os nossos representantes não nos representam, né? Então, o que eu tenho visto, né, depois dessa explanação e o programa do Poço, que nós estamos caminhando para uma democracia participativa, uma democracia direta, né, em que eu, antes de ter o interesse de entrar na rede, eu como cidadã brasileira, Rita, cidadã brasileira, eu gostaria de participar do processo de tomada de decisão da gestão pública. Tá? Então, esse processo de democracia participativa, democracia, precisa do quê? De uma internet de qualidade no Brasil inteiro, para empoderar o povo brasileiro a dar o que ele está sentindo sobre aquilo que vai afetar ele mesmo, né? Então, por exemplo, tomam decisões sobre saúde, afeta o povo, mas o povo não teve nenhum tipo de interação. Então, como que, a minha pergunta seria assim, como que vocês veem esse processo de transição de uma democracia representativa para uma democracia participativa? Muito obrigada, Rita, pela sua pergunta. Nilson Gonçalves. Prometo ser breve, mas não querendo ser breve. Eu tive uma experiência umbriano com Alexandre Zeytuni na Prefeitura de Guarulhos como secretário de gestão até 40 dias atrás, e aí eu pude presenciar, e gostaria de ter tido essa palestra no dia 2 de janeiro, que teria sido muito proveitosa para mim. E a gente percebe que hoje não existe um departamento, na verdade, de RH, existe um departamento pessoal, onde se trata de números e comissionamentos e comissionados, né? Aí a minha pergunta é através das relações humanas que nós temos que ter com o servidor público para conseguir juridicamente uma administração que realmente possa aproximar essa relação de executivo e o servidor público e a população. Então, é o jurídico que faz isso ou é a relação humana com o servidor que provoca o jurídico para as mudanças? E outra coisa que vocês falaram para mim, que também fazia parte da minha pasta, que é a transparência. Eu lembro quando o prefeito falou, pô, mas justo na minha vez você quer fazer transparência? Então, a minha pergunta é, a transparência, ela impulsiona politicamente ou ela atrasa politicamente? No âmbito que eu digo a partir do momento que você faz transparência dos seus resultados,
que podem não ser tão bons assim. Então você vai colocar isso para a população. E eu vejo que o chefe do executivo, ele tem receio disso. Então ela impulsiona ou não. Simples assim. Muito obrigada, Nilson. Obrigada. Beatriz Soares. Boa tarde, boa tarde. Eu estou muito feliz por esse momento, Heloísa e Helena, e agradecer a todos, não só por mim, para além de mim, eu penso que o Brasil está muito feliz por esse momento que está acontecendo. É importante que tenham pessoas, se a gente somar todo o tempo de conhecimento e de estudos de todos aqui, eu penso que dá muito mais do que a idade do Brasil, e a gente tem que usar isso para crescer, né? Eu gostaria de começar minha pergunta com Alexandre Zeituni, e depois estender aos professores, dependendo da resposta do Zeituni. Diante de tudo que vocês fizeram em tão pouco tempo na gestão da CECEL em Guarulhos, formação de funcionários públicos, ampliação do quadro, economia, colocar crianças na escola, gerir adequadamente, no mínimo teria tido uma revolta popular quando vocês saíram do governo, imagino eu, tá? Porque se a pessoa soubesse o que está sendo feito com os seus direitos, ela teria que tomar alguma atitude. Então a primeira pergunta é, qual a reação da população diante do desmonte? Bom, primeiro, continuou todo esse processo que vocês iniciaram com a saída de vocês? Se não continuou, qual a atitude da população diante disso? Eu acho que a Marina fez uma colocação muito adequada no início. Eu penso que a população é essencial para o sucesso das políticas públicas, porque a política pública não é feita para o gestor, ela é feita para a população. Houve realmente o público se manifestou? Se se manifestou, como vocês utilizaram para potencializar e divulgar essa manifestação? Se não se manifestou, aí eu trago a pergunta para os professores. Como fazer para que a população se aproprie das políticas públicas que são feitas para transformar a vida delas? Obrigada. Muitíssimo obrigada. Vamos agora aí. Ayrton. Ayrton está presente. Agradeço a todos a disciplina ali em relação ao tempo. Olá, bom dia, sou Ayrton de Mairipurã. Quero agradecer a oportunidade e parabenizar a todos, né, os organizadores e os que estão aqui presentes. Eu fiz rapidinho aqui para não ficar... Os princípios da governança consistem nas bases para a implantação de mecanismos de controle, monitoramento e alinhamento entre os interesses das mais diversas partes envolvidas no processo da governabilidade, principalmente gestores e suas parcerias efetivas. Pergunta: sabendo que a questão é bem abrangente e complexa, quais seriam, de forma pragmática, os principais valores ou princípios de governança que dão sustentabilidade ou norteiam a gestão pública e a prática eficaz das políticas públicas, tanto no espaço micro quanto no espaço macro? Muito obrigada, Ayrton. Não sei se Simone Dias, por favor, é a nossa penúltima, a última Heloísa que vai se manifestar. Eu agradeço muito. Bom dia a todos. Vou ser bem breve no meu prólogo. Com relação à gestão fiscal, né? Foi comentado sobre a necessidade de uma nova lei de finanças públicas. A gente sabe que a questão orçamentária dificulta bastante na questão de alocação de recursos, né? Sobre a LOA, com relação à previsibilidade mais realista, né, de despesas. Porque o que acontece? O administrador ele tem que jogar com o orçamento, né? No primeiro semestre ele já começa jogando com contingenciamento e gasta desesperadamente no último trimestre para poder justificar o próximo ano. Exato. Então, assim, quais são as sugestões de alterações, né? Porque a gente fala que a gente precisa mudar, precisa alterar, mas quais são as sugestões de alteração, né, necessárias para a LOA, nas outras legislações, com relação a isso, para facilitar a administração pública com relação à parte orçamentária?
Muito obrigada, Simone. Antes de passar a palavra à nossa coordenadora geral da sua colocação, eu gostaria de agradecer, não vai ser possível ainda ler, a alguns participantes da internet que mandaram perguntas: João Silva, Bruno Linhares, Maria Emília do Nascimento, Salvi Bosco Rezende, Maria Cristina Correia, Absolom Matos dos Anjos e Rodrigo José Feuzer. Heloísa, a palavra é sua, para depois passar finalmente para os nossos palestrantes. Nós vimos que as perguntas são inúmeras, não dá para esgotar, mas essa é uma discussão, é uma plataforma de conhecimento para provocar, e nós temos aí anos e anos para responder essas perguntas conjuntamente. Luísa. Bom, olha, é fato que, primeiro, nós queremos agradecer muito a exposição que foi feita. Como é o primeiro debate nosso da Fundação, é normal que existam questões, tanto pela internet como pessoalmente, que são questões que serão respondidas em outros debates também. A questão da crise financeira dos municípios, a reforma tributária, a pactuação com estados, a utilização de recursos naturais, as questões específicas, educação, saúde, segurança, tudo isso vai ser discutido em temas específicos também. Eu sei que os palestrantes, eles fizeram questão de trazer pontos que são extremamente importantes, como modalidade de avaliação da gestão pública. Eu sou servidora pública, eu deixei a universidade para poder assumir com dedicação exclusiva essa tarefa aqui, e eu sei também, como o Júlio corretamente disse, que os servidores públicos que são incapazes